Você já se sentiu ansioso sem saber exatamente o motivo? Você já acorda estressado, cansado, sobrecarregado, exausto, com o coração acelerado, mas nem sabe o porquê? Na maioria das vezes, a gente pensa que a ansiedade vem de grandes problemas, contas para pagar, uma decisão importante para tomar, um prazo que a gente precisa cumprir. Só que, na verdade, não é isso. Na verdade, a ansiedade nasce de pequenas coisas que a gente faz ou deixa de fazer no nosso dia a dia e que a gente nem percebe o quanto nos sobrecarrega mentalmente. E é por isso que hoje eu vou te mostrar 5 coisas que aumentam a sua ansiedade que você nem imagina. E um ponto muito importante é que todas elas têm base nos estudos da psicologia, tá? Bora. A primeira delas é se preocupar com coisas que não estão sob o seu controle. Muitas vezes a gente fica preocupado com coisas que não estão sob o nosso controle. Praticamente com coisas que estão ou no passado ou no futuro. E pensamentos como: e se der errado? E se chover? E se fulano não gostar de mim? Começam a aparecer na nossa mente e a gente acha que é normal, que é inofensivo. Só que isso acaba piorando, aumentando o ciclo da nossa ansiedade. Por quê? Vou te explicar. O psicólogo Julian, em 1954, desenvolveu um conceito chamado locus de controle. E o que é? Praticamente ele disse que a gente tem 2 pilares que a gente acredita que as coisas dependem. Por exemplo, existem coisas que dependem de mim, e esse é o controle interno. E existem coisas que dependem do mundo externo, esse é o controle externo. Então, quando o nosso locus de controle está muito focado aqui no controle externo, tudo acaba virando motivo de preocupação. Por quê? Porque a gente está preocupado com coisas que não dependem de nós. Então a gente fica: meu Deus, nada depende de mim. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E a gente foca nesse e se? E se isso acontecer? E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse errado naquilo? E se eu fizer isso? E se? Você vai ficar louco. Então, a ansiedade cresce nisso aí, porque a gente tenta resolver coisas que não podem ser resolvidas no presente momento, ou que realmente já passou e você realmente não pode resolver. Então, quando você perceber que está se preocupando demais com coisas que não estão sob seu controle, lembre-se, não gaste sua energia com coisas que você não pode controlar. Reserve sua energia para coisas que estão sob seu controle. Lá em 1 Pedro 2,5, a Bíblia vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é um alerta, esse é um versículo que você precisa se lembrar todos os dias, principalmente nesses momentos que a sua ansiedade começa a atacar, porque você está focado demais nas coisas que estão sob o controle externo. Número 2, a velha procrastinação. Mas antes, você sabia que procrastinação é diferente de preguiça? Não são a mesma coisa? Você já é inscrito aqui no canal, tenho certeza que você já sabe a diferença entre esses dois. Se você não é, aproveite e se inscreve aqui, que é para não perder conteúdos como esse. Mas se você não sabe também, eu vou te explicar agora. Bem, preguiça é quando você passou a semana todinha estudando, trabalhando, e quando chega no final de semana você tira o domingo para não fazer nada. Só comer besteira, assistir suas séries, seus filmes, ou então só dormir o dia inteiro. Tem gente que consegue, tá? Minha irmã consegue dormir o dia inteiro sem problema nenhum. Mas enfim, isso é preguiça e tá tudo bem. Foi merecido, você mereceu aquilo. Já a procrastinação é totalmente diferente. Você tem 1000 coisas para fazer, você tem contas a pagar, você tem a casa para arrumar, você tem comida para fazer, mas você não faz porque você não sente força para fazer. Você simplesmente não consegue começar. E na era que a gente está vivendo, a gente, por exemplo, começa rolando o feed do celular e a gente, eu vou arrumar meu quarto. Já eu arrumo. Dá meia hora e vou arrumar meu quarto. E você não arruma, você não sai do lugar que você está. Isso é procrastinação, entendeu a diferença? E isso acaba virando um ciclo vicioso, porque quanto mais você procrastina, mais você fica com ansiedade. E quanto mais você tem ansiedade, mais você procrastina. Imagina só a bola de neve que isso chega a virar. A psicóloga da Universidade de Sheffield mostrou que a procrastinação é menos sobre falta de tempo e mais sobre regulação emocional. Agora presta atenção nisso aqui da pesquisa dela. A gente adia as coisas com medo
do desconforto que elas podem causar. Na verdade, a gente quer evitar esse desconforto, o desconforto de falhar, o desconforto do tédio, o desconforto do perfeccionismo. Se você quer entender mais um pouquinho sobre a procrastinação, mais a fundo, entender por que ela acontece e como se livrar, eu vou deixar um card de um vídeo muito bom aqui para você assistir e se livrar de uma vez por todas dessa bexiga. Só que, quanto mais você foge disso, das suas tarefas, mais você reforça a sua ansiedade. E uma coisa muito importante, quando eu vi isso aqui, minha mente fez. Por quê? Procrastinar gasta energia, gasta mais energia do que você ir lá fazer aquela coisa. E ocupa um espaço gigantesco dentro da sua cabeça. Por quê? Vamos lá, vou usar o exemplo de arrumar o guarda-roupa. Você tem que arrumar o seu guarda-roupa. Você sabe disso, mas você não faz. E aí você acorda. Eu tenho que arrumar o guarda-roupa. Eu vou fazer isso hoje. Falando por falar, né? E aí você vai trabalhar e... Eu tenho que arrumar o guarda-roupa. E aí você vai estudar e... Eu tenho que arrumar o guarda-roupa. E aí você chega em casa e... Eu tenho que arrumar o guarda-roupa. E aí você vai dormir e... Eu tenho que arrumar o guarda-roupa. E você fica nesse ciclo de depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Só que esse depois nunca chega. A tarefa fica pendurada na sua cabeça. Literalmente não te deixa em paz. Então você gasta menos energia fazendo o que você tem que fazer do que só tá adiando todos os dias. Porque ela fica grudada na sua cabeça. Quando chega no fim do dia, você tá exausto sem nem ter arrumado o seu guarda-roupa. Número 3. Ficar se comparando o tempo inteiro. A comparação constante é uma das maiores fontes silenciosas da ansiedade. E ela piorou muito com o aumento do uso das redes sociais. Você acorda feliz da vida, acorda com o pé direito, aí pega o celular. Aí já vem alguém viajando, alguém sorrindo, alguém com o corpo perfeito na academia às 5 da manhã, tomando aquele banho de banheira de água gelada. E aí, de repente, o pé direito que você acordou acaba quebrando e tudo que você conquistou até agora parece pequeno, parece insignificante, parece que você... Meu Deus, eu não sou nada. O psicólogo Léo Festinger já falava disso em 1954, quando criou a teoria da comparação social. Ele descobriu que a gente tem uma tendência natural a nos avaliar nos comparando com outras pessoas. O problema é que, quando essa comparação se torna constante e desigual, por exemplo, você compara o seu bastidor com o palco de outra pessoa, ela gera a insatisfação e a ansiedade. O estudo da Universidade de Pittsburgh mostrou que quanto mais tempo passamos nas redes sociais, maior risco da gente desenvolver depressão e ansiedade. E não é só porque a internet é ruim, largue o seu celular, jogue fora. Quer dizer, se possível, largue o seu celular e jogue ele fora. Mas geralmente não é possível, porque a gente precisa dele para se comunicar, né? Enfim, não é só porque a internet é ruim, é porque o nosso cérebro acaba acreditando que a gente está sempre atrás, sempre um passo atrás, sempre insuficiente, sempre atrasado para alguma coisa. Só que não é verdade. E um fato muito curioso é que quanto mais a gente se compara, mais a gente acaba se perdendo em quem a gente é. A comparação rouba a alegria de viver o processo, de viver os processos da nossa vida, de viver o presente. De enxergar que, poxa, olha onde eu cheguei, na situação que eu fui criada, do jeito que eu fui criada, com as coisas que eu passei. Olha onde eu estou aqui. Então, existe alegria no nosso presente, mesmo que a gente ainda não tenha alcançado o sucesso que a gente deseja. Existe alegria nesse trajeto, existe alegria no hoje. Você acaba parando de enxergar o que você já conquistou, porque está ocupado demais tentando alcançar uma versão de sucesso que nem é sua. Grave isso aí. Então esse vazio nasce dentro dessa corrida invisível que tem dentro da gente, que é o que alimenta a nossa ansiedade todos os dias. Então lembre-se disso, você não precisa estar aonde o outro está para estar indo bem. A comparação que vale é com quem você foi ontem. Número 4, dizer sim para tudo.
Olha, a gente foi condicionado a agradar, a não decepcionar as pessoas. E a gente acaba achando como uma forma de fazer isso, dizendo sim pra tudo que as pessoas pedem, que as pessoas solicitam a gente. Só que cada sim que a gente fala contra a nossa vontade, a gente tá simplesmente roubando a nossa própria paz. Existe um psicólogo que fala muito sobre isso, sobre a importância da gente impor limites e entender que isso é simplesmente um ato de amor próprio. Quando você não estabelece limites, o corpo percebe isso como ameaça. Você se sente usado, você se sente sobrecarregado e o seu corpo entra em estado de alerta. E o resultado? Ansiedade. Um estudo publicado mostrou que pessoas que têm dificuldade em dizer não têm níveis de estresse e de ansiedade extremamente altos. Porque viver tentando agradar a todo mundo é viver em modo de defesa. É estar sempre tentando controlar a reação do outro. Por exemplo, eu disse sim a você, agora você vai gostar de mim. Eu aceitei o seu pedido, agora você vai me tratar bem, você vai me aceitar. Só que isso cansa. Aprender a dizer não é libertador. E o mundo não vai se acabar por causa disso. Talvez você ganhe uma inimizade aqui e ali. Isso não está sob o seu controle. Volta lá para o número 1. Não está sob o seu controle. Número 5. Dormir mal e fingir que tá tudo bem. É o quê? Pois é. A gente fala muito de autocuidado, só que a gente esquece que o sono tem tudo a ver com a saúde mental. Pois é. E dormir pouco ou dormir mal tem uma ligação direta com a ansiedade. Um estudo da University of California, para toda com ingleses, mostrou que uma única noite mal dormida já aumenta em 30% a atividade da amígdala. Que é isso, Raquel? É a parte do cérebro responsável pela resposta de luta ou fuga. O que acontece? Quando você dorme mal ou você não dorme, o cérebro interpreta o mundo como sendo mais perigoso do que ele já é. Então, pequenas preocupações acabam virando grandes ameaças. Você faz uma tempestade no copo d'água. Você passa o dia inteiro em estado de alerta, preocupado, acelerado, irritado. Mas o problema não é somente o sono. É você fingir que tá tudo bem quando você, na verdade, tá todo lascado. E o seu cérebro tá pedindo por uma pausa, por um momento de descanso. E você tá, ó. A gente se acostumou a ignorar os sinais de cansaço e romantizou tá tudo bem. Só que não tá. E tá tudo bem admitir isso. Tudo bem que você não precisa estar contando a todo mundo, eu tô tão mal. Mas pelo menos admitir isso pra você mesmo. Se olhar no espelho e dizer, eu tô bem não? Ansiedade também é isso. É o corpo pedindo descanso e você fingindo que nada tá acontecendo e que tá tudo bem. Escuta isso aqui. A verdade é que ninguém escolhe ser ansioso, mas a gente, inconscientemente, acaba alimentando isso no nosso dia a dia, nas comparações, nos e se, nos depois eu faço, e nos sim que a gente fala sem querer. A psicologia mostra que a ansiedade não é o inimigo para ser combatido, mas o sinal a ser escutado. Ela é o sintoma de alguma coisa maior que está acontecendo. Ela está tentando te avisar que tem alguma coisa em excesso. Excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso de ruído na sua cabeça. Então, o próximo passo que você precisa fazer hoje não é combater a ansiedade, eliminar a ansiedade assim, numa lapada só. Mas entender o que ela está tentando te mostrar. E a psicologia tem exatamente isso, a terapia. Se você puder, faça. Porque ela ajuda a clarear o seu cérebro, a entender o que está acontecendo, para que você possa resolver. Você só pode resolver alguma coisa que você tem conhecimento do que ela é. E aos poucos você vai percebendo que a paz não está em ter tudo sob controle, mas sim quando você aceita que nem tudo nem sempre vai estar sob controle. E tá tudo bem. A ansiedade é o seu corpo pedindo calma. E talvez hoje o seu maior ato de coragem seja apenas parar, respirar e escolher ser gentil consigo mesmo. Bem, este é o Acertando a Lua, que eu compartilho minhas reflexões e temas
que, ao meu ver, são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo e não quer mais perder conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui embaixo, hein? Valeu!